Jesus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, e seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, e deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Nessa noite, em nome de Jesus, eu vou trazer uma mensagem falando sobre paralisia. Mateus capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Mateus capítulo 8, versículo 6 e 7 diz assim: e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu, quando estava em casa agora na parte da tarde, depois do almoço, dormi um pouquinho, aí acordei, era 4 horas, Deus me deu essa mensagem sobre paralisias. Aqui vemos aqui no capítulo 8 que havia uma pessoa em casa paralítico, e essa pessoa também, ele era violentamente atormentado. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, dizendo: o que tem te paralisado? Em outras palavras, quais são as coisas que estão paralisando a tua vida? Paralisia significa tornar paralítico, entorpecer, neutralizar, enfraquecer a ação ou energia de alguém, estacionar ou não progredir. Talvez você está aí na tua casa me assistindo, você que está aqui dentro desse ambiente, e talvez você nem possa entender que alguma coisa também está paralisada na tua casa. Talvez está te neutralizando, talvez esteja te enfraquecendo, talvez a tua vida está estacionada, ou talvez tenha alguma coisa na tua vida e na minha vida que não está progredindo. Nós vimos aqui nesse Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 8 que Jesus estava
percorrendo toda a Galileia. Jesus era um galileu, Jesus cresceu na Galileia, apesar que ele nasceu na Judéia. Ele foi para o Egito quando Herodes mandou matar todas as crianças. O anjo falou com o pai dele, José, para fugir para o Egito, e que ele só era para voltar depois que aquele Herodes tivesse morrido. Pois bem, José e Maria pegaram Jesus bebê, foram para o Egito, e quando aquele Herodes primeiro morre, eles voltam. Só que eles não vão morar na Judéia, eles vão morar na Galileia. E Jesus, ele começou ali o seu ministério na Galileia. E ele na Galileia, ele percorria, ou seja, naquela cidade que ele morava, ele percorria aquela cidade ensinando, pregando o evangelho do reino. Jesus percorria aquele lugar curando todos os tipos de doenças, enfermidades no povo. E havia no tempo do Senhor Jesus, como hoje, enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Sempre existiu esses dois tipos de enfermidade, tanto física como também as enfermidades espirituais. E no capítulo 4, no versículo 24, diz que a fama do Senhor Jesus percorreu toda a Síria, e as pessoas traziam todos os que padeciam, as pessoas traziam os oprimidos por várias enfermidades, as pessoas também traziam as pessoas que estavam sendo atormentadas, as pessoas também traziam os endemoniados, as pessoas também traziam os lunáticos, loucos da cabeça, e as pessoas também traziam paralítico. E diz aqui em Mateus 4, 24, e ele curavam a todos. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho do reino, ele fala do poder de Deus para curar. Talvez nessa noite você me assistindo, ou você aqui dentro desse ambiente, o evangelho ele tem o poder de curar as pessoas. Deus ele ainda faz milagre, Deus ele pode curar, seja fisicamente, espiritualmente. Deus pode curar um canceroso, Deus pode curar um diabético, Deus pode curar um cego, Deus pode curar um surdo, Deus pode curar um mudo, Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade. E aqui diz que as pessoas traziam todos os enfermos, as pessoas que eram cometidas de várias doenças e de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e diz que Jesus curavam todos. Você que está aqui nessa noite, ou você que vai me assistir, Jesus ele tem o poder de curar todos. Imagine, dá para entender aqui que imagine a multidão de pessoas que chegava aonde Jesus estava, porque naquela época a medicina não era tão avançada, mas já existia doença. Quando nós chegamos no São Zaguiar, meu Deus do céu, é uma multidão na frente do São Zaguiar. Chegamos aqui no Andaraí, uma multidão de pessoas ali. Qualquer hospital ou clínica particular, você vê a multidão de pessoas que está ali para ser atendida. E infelizmente, alguns nem atendidos são, e alguns saem de lá mais doentes que chegou. Imagina as pessoas sabendo que tem um homem que curava qualquer tipo de doença. Imagine a perspectiva, ou não estou me falando certo. Imagine a esperança. Imagine como aquelas pessoas que tinham alguém da sua casa com esses problemas, tormentos, endemoniados, lunático, paralítico, cego. Imagina como criou uma
seus parentes curavam. Então, dá para entender a Síria aqui, gente. Quando a gente pega, se você pode entrar no Google Maps, você vai ver que a Síria era outro país vizinho. As pessoas vinham do outro país, atravessavam o país, porque sabia que ali na Galileia tinha alguém que curava. As pessoas não se importavam. Eu sempre falo na igreja, quem quer vem, irmão. Quem tem uma necessidade, quem está doente, quem tem alguém sofrendo dentro de casa, ela vem para o culto. Quem tem uma pessoa que está passando por esse momento, um tormento, sendo tormentada pelo diabo, imagina uma pessoa lunática, quebrando tudo, rasgando, correndo para cima e para baixo. Imagina você ter um parente que está paralítico, tetraplégico, surdo, mudo, o médico não cura. Então as pessoas, irmão, eles vinham, e eu fico assim, pasme, que tem igreja, tem a palavra, as pessoas têm doença, as pessoas têm problema, mas as pessoas não se disponibilizam de vir buscar. Quem quer vem. E aquelas pessoas tinham seus parentes doentes. Então o que eles faziam? Eu vou aonde está a cura. Eu vou lá onde está esse homem, Jesus. E quando as pessoas chegavam ali, Jesus curava todo mundo. Todo mundo que chegava ali doente, enfermo, lunático, tormentado, endemoniado, paralítico, cego, Jesus curava todo tipo de doença. Jesus curava todo tipo de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho do Reino fala do poder de Deus para curar. O Evangelho fala do poder de Deus para libertar as pessoas. O Evangelho fala para salvar aquelas pessoas. E todos aqueles que estiverem sofrendo, precisando de salvação, de cura ou de uma libertação, Jesus ele veio justamente para isso. Jesus, quando ele veio para implantar o reino de Deus e tornar disponível para todas as pessoas que quiserem. Irmão, é para quem quer. A gente não está para obrigar ninguém a entrar aqui dentro. Você não é obrigado a vir para a igreja. Vem quem quer. Vem quem está disponível. Vem quem quer solução na sua casa. Quem não quer solução, fica em casa. Fica dando desculpa. Fica lá sendo atormentado. Fica lá com a pessoa doente. Fica em casa com a pessoa paralítica. Fica em casa com a pessoa passando problema, vendo sofrimento, você não tem jeito ou poder de curar. Mas o Evangelho, o reino de Deus, é para tornar disponível todas as pessoas que quiserem. E hoje eu falo isso. Hoje as pessoas têm tudo nas suas mãos, só que ela prefere ficar em casa, só que a pessoa prefere ficar enchendo a mente dela de abobrinha e ver a pessoa daquele estado, e Jesus está disponível para curar. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo como as doenças têm atingido as pessoas. Deus não fez ninguém para ser doente, mas o pecado trouxe as doenças. Doença não está em pau, não dá em madeira. A doença vai atacar as pessoas, vai atingir as pessoas. A doença veio para matar as pessoas, mas Deus ele também veio para curar. Deus veio para transformar. Em Mateus capítulo 8, o verso 6 diz assim: e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, olha só, paralítico e violentamente atormentado. Ser paralítico deve ser horrível. Você não poder andar. Além de ele não poder andar, ele estava atormentado. Dá para entender que ele naquela cama, o demônio atormentava ele. Além dele ter uma dificuldade física,
ele também tinha algo que lhe atormentava. E tem muitas pessoas assim dentro de casa, paralisada e atormentada, porque tem coisa que te paralisa: uma bebida, um filho viciado, um filho drogado, uma discussão, uma falta de compreensão, uma briga, uma traição. Isso te paralisa e isso também te atormenta, porque a pessoa acorda com aquilo, passa o dia com aquilo atormentando a tua cabeça, nada sai da cabeça da pessoa, a pessoa fica atormentada. Então aqui nessa noite eu vou falar de alguns tipos de paralisias que existe na vida de um ser humano. A primeira paralisia, irmão, essa aqui que nós estamos vendo aqui, é a paralisia espiritual. Todo ser humano, como eu falei, ele nasce em pecado. Antes de vir aqui para a igreja, o Miguel chegou em casa, pequenininho, gordinho, tem nanazinho ele, na chuquinha, a mamadeirinha dele. Miguel tem 2 meses, gente. Mas só que o Miguel, com 2 meses, ele já nasceu em pecado. E, consequentemente, o pecado traz paralisia com a comunhão com Deus. Uma pessoa que está em pecado, ela tem dificuldade de ter comunhão com Deus. Ou seja, não vem para a igreja, ela não lê Bíblia, ela não ora, ela não jejua, ela não escuta louvor, ela não vê pregação, porque o pecado, ele te paralisa. O pecado te dá a dificuldade das pessoas terem comunhão com Deus. Ela não consegue chegar aqui na igreja, ela não consegue se expressar com Deus. Uma pessoa que está em pecado, ela tem um vazio dentro do ser dela. Ou seja, ela não consegue servir a Deus. E outros estão paralisadas. E tem pessoas que não conseguem crescer, não conseguem caminhar e não conseguem vencer o inimigo da nossa alma. Porque a pessoa, quando tem pecado, volto a dizer, aquilo paralisa ela. O diabo consegue paralisar ela. Ela não consegue servir a Deus. Ela não consegue caminhar, porque é no caminhar que vem a tua vitória. Mas como o diabo, ele é o pai do pecado, é o pai da mentira, ele paralisa. A pessoa bebe hoje, ela fuma, ou ela chega um palavrão, ou tem uma briga na casa dela, ou alguma coisa mesmo desmotiva que ela vem para a igreja. Ela fala: eu estou errado mesmo, não tem mais jeito para mim. Então isso vai paralisar. E a pessoa não consegue crescer, ela não consegue caminhar, porque a pessoa em pecado, o diabo paralisa ela. A segunda paralisia nessa noite é a paralisia emocional. Tem milhão de pessoas que estão paralisadas emocionalmente. Por quê? Eles abrigam uma mágoa dentro deles, tem um ódio, tem ressentimento, preocupação exagerada na alma, não conseguem ser felizes na vida sentimental, estão fragilizadas no emocional. Um dia está bem, no outro não. Hoje a pessoa está alegre, amanhã ela está triste por qualquer situação difícil, abala, nunca está bom, sempre está reclamando. Nos casos mais extremos, vivem em depressão. Hoje nós estamos vendo a paralisia emocional. Quantas pessoas estão com depressões, quantas pessoas que são abaladas emocionalmente. Como eu falei, um dia está bem, o outro não. Um dia está feliz, o outro está triste. Um dia ela está legal, outro dia tudo abala ela. Ou seja, o emocional dela tem problemas emocionais que paralisa as pessoas. Aí vê, a pessoa que tem dificuldade de perdoar, a pessoa que guarda mágoa, a pessoa que tem ódio, a pessoa que guarda o ressentimento,
A pessoa que fica preocupada, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou comprar aquilo? Tem pessoa que fica com a preocupação danada, um exagero. Tudo é dinheiro, tudo é pagar, tudo é conta, tudo tem que ser no dia, tudo tem que ser na hora. Isso tudo, irmão, é uma paralisia emocional. É uma pessoa frágil. É uma pessoa que não consegue ser feliz. É uma pessoa que é fragilizada emocionalmente. E pode ver, a maioria das pessoas está vindo só reclamando. Nunca está bom para ela. A terceira paralisia nesta noite, eu falei, a primeira paralisia é espiritual, a segunda é emocional, e a terceira paralisia nesta noite é a paralisia mental. O que é a paralisia mental, pastor André? A pessoa não tem paz, ela vive em desespero, ainda tem dificuldade de assimilar as coisas, mente confusa, não consegue pensar, planejar, ouve, mas não entende. Tem pessoas que ela tem paralisia mental, ela não tem paz, gente. Tem uma dificuldade de assimilar as coisas, não entende. E pior que a pessoa tem um bom nível de educação, de conhecimento, mas ela não consegue planejar as coisas. Ela ouve e ela não entende. A mente dessas pessoas está sempre confusa, ou seja, uma paralisia mental. A quarta coisa aqui que eu quero falar nesta noite é branco na memória. Isso também faz a pessoa ser paralisada, ou seja, em muitos casos são traumas, pessoas não se lembram. Vale dizer que a pessoa paralisa diante de situações difíceis, ou seja, ela teve um trauma lá no passado, ela tem um lapso de memória, tem um branco na memória. E tem pessoas também que se esquecem, viu? Está conversando e de repente o negócio some na cabeça dela. Ela tem que se esforçar para trazer de volta. Isso é um branco de memória, isso te paralisa. Porque alguns foram abusados sexualmente, alguns foram agredidos, outros passaram por abandono, outros passaram por sofrimento. Isso traz na memória da pessoa um branco, um colapso. E às vezes a pessoa fica paralisada naquilo ali. E tem pessoa também que fica paralisada no algo que aconteceu quando era criança. Sabia que tem muito adulto problemático? Porque quando ela foi criança, ela foi traumatizada, ela foi espancada, ela foi agredida, passou fome, viu muita guerra, muita briga. Então essa criança se tornou um adulto, mas numa idade de adulto, ela ainda é uma criança traumática. Ainda tem trauma de criança, tem trauma de infância. E isso está escrito, ela me lembro quando houve isso, quando houve aquilo. Ela ficou parada quando ela tinha 3, 4, 5, 6 anos, 10. Vamos lá. Quarto, ou quinta coisa nessa noite que te paralisa é o enlouquecimento devido ao excesso de preocupação. Nesse caso, a mente não suporta a pressão. Tem pessoa, irmão, é um excesso. Não chegou até agora. Será que foi assaltado? Será que aconteceu alguma coisa? Será que foi roubado? Tem pessoa que tem um excesso de preocupação. A pessoa está numa festa, está num ambiente como esse de igreja, mas a mente dela está pensando naquela pessoa que está lá fora. A pessoa está preocupada naquela pessoa que não deu notícia. Ou a pessoa fica com excesso de preocupação. E quando você está com excesso de preocupação, sabe o que acontece? A tua imunidade abaixa e a tua pressão aumenta. O excesso, você tem que ficar preocupado, mas não com excesso. Você tem que crer que Deus te guarda. O Senhor é teu pastor. O Senhor envia anjo para te guardar. O Senhor vai te dar um escape. O Senhor vai te dar um livramento.
Deus vai entrar, Deus vai intervir, mas a pessoa não. E isso traz ela para uma pessoa enlouquecida. Em alguns casos, algumas pessoas já nascem paralíticas, ou seja, fisicamente falando, e devido àquilo que foi transmitido no ventre. Dentro do ventre tem pessoa que é atingida, a mãe está grávida. Eu tenho mandei um negócio para tu hoje no teu Insta, falando que quantas crianças que estão que de alguns anos para cá estão tendo síndrome de autismo. Quantas? E diz estudo que é dentro do ventre, da barriga da mãe, que vem alguma coisa que a mãe aconteceu quando ela estava grávida, e aquilo atingiu dentro a criança e faz a criança ter esse estágio. É muito telefone, é muito tipo de informação, rejeição, vício, traumas na gravidez. Isso, a criança lá dentro, ela já dentro da barriga da mãe dela, ela já é atingida. E ela já fica com trauma, ela já fica com a doença. Vamos lá. A paralisia física acontece quando algum membro do corpo do homem que torna a impossibilidade de se mover. E muitos fatores levam isso. Então, quando a pessoa é paralítico físico, alguma parte, a perna não se move, o braço não se move, algumas coisas acontecem. E agora, o sétimo é a paralisia conjugal. Eu estou aqui olhando para um casal. Por que tem casamento que tem acabado? A pastora ontem, a Camila, na sexta-feira a gente saiu, ela botou lá, a gente botou uma comemoração antecipada de Dia do Namorado, 22 anos de namorado que eles vão passar. Mas por que tem alguns casamentos que é paralisado? Por que paralisa? Primeiro, o homem não é mais romântico. Antes de namorar, ele mandava flor, mandava bombom, chocolate, cartinha de amor, sempre dava paquerada, sempre era atencioso, era romântico, era carinhoso. Aí o cara, ou a mulher casa, ou o homem casa, aí depois que conquista a pessoa, sabe o que acontece? Fica frio. Não leva mais a parceira para sair. Lá em casa, eu sempre saía com a pastora, saía com as meninas, mas também tinha o nosso tempo para sair junto. Então, muitos casamentos hoje estão sendo destruídos porque está tendo uma paralisia conjugal. As pessoas estão muito frias, as pessoas não conversam mais, não tem mais diálogo. Cada um fica dentro da cama, vira as costas. Quando você vira as costas de um lado, o teu marido vira as costas do outro, você tem que detectar isso. Está tendo alguma coisa errada. Quando você acaba o teu relacionamento sexual com o teu marido, e você dorme, e ele dorme, vocês não conversam, não tem um beijo, não conversa as coisas, ele ronca, cada um para um lado, tem alguma coisa errada. Já está caindo na rotina, está esfriando. E isso tem acabado com milhões de casamentos de cristãos. Pessoa que é batizada com o Espírito Santo, pessoa que tem um cargo eclesiástico, os dois têm patente alta na igreja, mas estão separando, se divorciando. Por quê? Porque alguma parte da vida deles paralisada. Eu, quando tive um problema com a minha esposa, eu entendi que eu cuidava mais das pessoas da rua e não cuidava dela dentro de casa. Só vivia na igreja, só vivia no monte, só vivia na casa de um, na casa do outro. Não tinha tempo para minha esposa e não tinha tempo para minhas filhas. O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe. Porque você vai acabando paralisando, vai acabar esfriando, e algumas pessoas não percebem isso. Esses são sintomas de paralisia. Quando você passa uma semana sem beijar o teu marido, quando você passa 10 dias sem ter uma relação sexual com o teu marido, quando você já não olha ele com aquele olhar de carinho,
quando você não vê ele como o teu príncipe, ela como a tua princesa, pode ter certeza, tu está entrando na paralisia conjugal. Aí quando você para isso, aí entra o Zé Pilintra e entra a pombagira. Porque você começa a se esfriar com o teu marido, ou a mulher começa a se, ou o marido começa a se esfriar com a sua esposa, o diabo vem sempre com um prato quente. Aí na rua a pessoa vai dar aquilo que o teu marido não te dá mais. Na rua a mulher vai dar aquilo que a tua mulher não dá mais dentro de casa. Pode ver, a maioria das mulheres que são amantes, os homens que são amantes, eles são românticos, eles são carinhosos, ele tem palavras de incentivo, te elogia, tem tempo para você, te atende, não te trata mal, é companheiro, é compreensivo. Por quê? Aí você não tem dentro de casa e acaba na rua encontrando alguém que tudo que você precisa ele tem. E às vezes a pessoa era atencioso, era carinhoso, era romântico, era companheiro, era amigo, ria, brincavam junto, e hoje em dia casou, aí vem filhos, vem uma gordurinha, vem um peso acima, vem um cabelo branco, aí começa o quê? Começa a paralisia conjugal, já não sai mais. Eu costumo falar para os casais, uma vez no mês, você tem que levar a tua esposa para passear. Deixa a criança com a titia ou com os avós, e você tem que sair com o teu companheiro. Você tem que renovar. Algumas mulheres não penteam mais o cabelo, não faz mais uma higiene, fica que nem um gorila, todo cabeludo. O homem já acorda com aquele bafo na boca que bate, já não escova mais o dente, solta um montão de gás a qualquer hora, né? Não arruma a casa, é grosso, não ajuda a companheira. Hoje a pastora estava resfriada, ela falou assim, amor, acho que botaram muito grande na gente. Desde sexta-feira que a gente saiu, ela voltou doente. Vamos sair, ela voltou baqueada. E tem uma gripe aí terrível, né? Enquanto ela estava deitada, acabou aqui a escola meio dominical, eu atendi aqui o casal, cheguei em casa, ela falou, você me ajuda? O que eu fiz? Fui lavar a louça, lavei o fogão, lavei a trepe, dei um morão no banheiro, joguei o lixo fora, deixei a cozinha arrumadinha, e ela levantou e foi fazer a comida dela. Ou seja, e às vezes também o marido não ajuda em casa. Aí eu trabalho também, você trabalha, você tem que ajudar com a esposa, cara. Você pode botar uma roupa para lavar, você pode jogar o lixo fora, você pode passar uma vassoura na sala. Isso também ajuda. E às vezes, por um casamento à noite, a casa está pegando fogo, alguns detalhes do dia o homem tem que fazer, né? O cara só quer chegar no outro da noite, mas o que você fez de dia? Você ajudou? Às vezes a mulher está de bico, mas porque você não fez a sua parte. Você acha que a mulher é uma mulher da rua? A mulher tem que ser comprada. Para você ganhar aquilo que você gosta, você tem que conquistar a mulher. E às vezes a pessoa não conquista mais. E é por isso que a mulher faz bico. E é por isso que vai o quê? Esfriando relacionamentos conjugal. Paralisia. Não faz mais. E o homem não vê. Porque o homem é mais que maluco, como o homem. A casa está caindo, não vê nada, está alienado. E às vezes a mulher, olha aí, o cara não faz. Às vezes também a mulher também, tem mulher também que é uma bênção. Eu atendo muito homem também. Eu atendo muito pastor que me chega para pedir orientação. E quando vejo, a mulher está no monte, a mulher está pregando na rede social, a mulher está na vigília, a mulher está na consagração, a mulher está nisso, aqui, tem tudo. Mas, dentro de casa, ela não está. Eu falei hoje, eu pego uma pessoa que me ligou, eu falei sobre a unção de Davi. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira unção que ele recebeu foi onde? Dentro de casa. Não adianta você ser bonzinho para a pessoa lá de fora, e se você é ruim, não tem exemplo dentro da sua casa. Então é dentro da tua casa que você tem que honrar. É dentro da tua casa que você tem que ser melhor. É dentro da tua casa que você tem que dar o melhor. Aí sim você pode fazer lá fora. Vamos lá. A
oitava coisa é a paralisia financeira. E isso aí, irmão, tem acabado com muito casamento. Porque amor não sustenta não, tá? Amor não sustenta saco, não se barriga vazia não. A paralisia financeira, ela surge quando pinta uma crise financeiramente. Ou seja, impossibilitando de uma pessoa suprir com as coisas básicas dentro de casa. E tem como o casal ou alguém fica desempregado, irmão, aí tem um problema. Aquela pessoa está desempregada, e às vezes um está empregado, e às vezes aquele que está empregado começa a jogar na cara daquele que está desempregado. A pessoa já está desempregada, que é ruim, a estima dela está lá embaixo. E o outro está empregado, você não quer nada, você é um vagabundo, você é uma vagabunda, você só fica dentro de casa. Aí começa a faltar o dinheiro já não é mais o mesmo, você não tem, você vive no estreito, pagar o teu aluguel, pagar o teu cartão de crédito, pagar a internet, pagar aquilo, e às vezes a vida financeira também vem uma paralisia. E é nesse momento que o casal tem que se unir, ir para a oração, fazer as contas, não comprar além da tua capacidade de pagar no mês. Então a crise financeira também traz uma paralisia. A pessoa fica paralítica, quer comprar e não consegue, ainda mais a pessoa que tem filho, gente. É horrível. Quer comprar algo para o teu filho, você não tem como, porque você não tem dinheiro. Você vai no mercado, com 300 reais, você não compra nada. Você vai no mercado para fazer uma boa compra, se for uma casa, um marido ou 2 filhos, no mínimo tem que ter R$1.000, no mínimo. No mínimo, para ter uma comida decente, uma coisa decente, senão você não sobrevive. E tem pessoa que ela ganha um salário mínimo, ela tem que pagar aluguel. Ou tem pessoa, tem uma pessoa que veio conversar comigo, ela recebe o Bolsa Família, R$600, não é isso? Mas só que ela paga R$500 de aluguel. A pessoa me pediu ajuda. Ela só tem R$100 para ter de comer dentro de casa. É para o dia que o senhor vem aqui, pastor, falar por mim. Ó, na minha casa não tem café não, tá? Se o senhor puder me ajudar a trazer um café, irmão, que ele doeu na minha alma. Imagine você só pega o Bolsa Família, paga 500 para morar de aluguel e sobra R$100. O que você vai fazer com R$100 no mês? Ainda que seja só você. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nessa noite, já estou terminando a mensagem. Jesus, Ele tem a solução para todo tipo de paralisia. Vamos lá. Para os paralíticos espirituais, Ele trazia a vida eterna, paz interior, etc., pelo seu sangue. Para os paralíticos emocionais, Ele traz a cura para as feridas na alma, através do perdão e arrependimento. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus, Ele tem a cura para todas as paralisias. Mas só que as pessoas têm que vir. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Atenção, Paulo. Enviou-me a curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para o paralítico, o missionário traz a cura. Para os paralíticos mentais, Ele traz a paz perfeita.
João 14, 27. Evangelho de João 14, 27. Deixo-vos a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz de Jesus, gente, não é ausência de problemas. A paz que Jesus nos dá não quer dizer que não vai ter crises, não quer dizer que você não vai ficar enferma, não quer dizer que vai ter problema financeiro, não. Mesmo tendo tudo isso, você fica em paz. Ou seja, você dorme, você fica tranquilo, a pessoa até te zoa, você está numa guerra aí, está desempregado e você nessa paz aí toda, nessa paz de maceira. Por quê? Porque Jesus te deu a paz. O que é paz? É uma paz de espírito, de quietude. Você não fica agitado, você não fica tremulado, você não fica nervoso, você fica ciente, consciente e tranquilo, porque Ele te dá a paz. Para os paralíticos físicos, Ele traz saúde perfeita. Primeira epístola de Pedro 2,24. Lá atrás, no final da Bíblia. Primeira epístola de Pedro. Paralíticos físicos 2,24. Assim está escrito: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Quando Jesus ele morreu ali no Calvário, todas as nossas enfermidades Ele levou naquela cruz. Para a paralisia conjugal, Ele traz a restauração plena, manifestando o amor incondicional, o perdão, que deve estar presente no casamento. Quando o seu marido erra com você, ou quando a minha esposa erra comigo, que a minha trazer a cura para isso tudo é você perdoar. E Jesus manda a gente perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes no dia. E às vezes está tendo guerra, discussão, um para um lado, um para o outro, biquinho, não fala. É porque você não cede, é porque você não perdoa. E quando você quer a restauração da tua casa, quando você quer o bem-estar do teu lar, quando você é uma mulher sábia, porque provérbio diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola ela destrói. Também serve para o homem. O homem sábio ele edifica o seu lar, mas o tolo ele destrói. Então Jesus ele traz a restauração plena. Ou seja, eu não vou querer ficar em guerra com a minha esposa, eu não vou querer ficar mal com a minha esposa. Então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar, eu vou me consertar, eu vou me policiar. A Ribeira fala assim: André, fica aqui, não faz. Aí ela fala sério, aí eu paraliso. Por quê? Porque às vezes é melhor você ceder, às vezes é melhor você ouvir. Não é que ela me manda, mas só que às vezes eu tenho que ceder para não haja guerra. Hoje eu estava atendendo uma pessoa e ela fez aquele ramo, né, Maria Eduarda? Hoje foi um ramo, hoje foi uma boa banhando, ó, top. Que eu comi e dormi. Você viu? Eu comi aquele bom banhando, eu dormi. Ainda tem um segundo round que agora eu vou desligar. Aí eu tinha feito a comida, lembra? Quando eu lavei a louça, aquela coisa toda, que ela estava lá, é miúdo, né? É rins, bofe,
aquele negócio verdinho, como é que é? É almeirão ou não sei se era almeirão, não sei se era chicória, que estava lá. Olha, eu sei que estava uma delícia, tudo fresquinho. E eu estava atendendo a pessoa: amor, vem comer, amor, vem comer. Aí eu falei assim para a pessoa: olha, vou ter que desligar, vou ter que almoçar. É bom, né, você parar para atender. Todo o tempo, deixava a comida esfriando e atendia as pessoas. Não, eu me despedi da pessoa, eu vou ter que desligar, porque eu vou ter que almoçar com a minha esposa. Ou seja, isso também é legal. Aí um come no horário, outro come no outro horário. Você, mulher, acabou de fazer a comida, querido, vai comer, larga o jogo, larga a televisão, larga o futebol, né? Então isso traz o que? Uma paz, isso traz algo legal dentro da casa. Ela fez alguma coisa errada, eu falei até hoje mais cedo para o casal que estava aqui, eu falei assim para ele: ó, você está certo e ela está errada. Não, você está certo e a tua esposa está errada. Não, é você que está errado e ela que está certa. A mulher sempre vai ter a razão. Não, eu estou certo, não, irmão, deixa a razão para a tua mulher. A mulher está certa, deixa ela, quer paz. Não arruma um problema com a dona Maria. Tem homem também que é absurdo, né? Irmão, a mulher vai estar. Eu tenho 20, eu tenho 30, Tamir tem 20. O total quanto Tamir tem? 50. Porque eu tenho 30, ela tem 20. O total ela tem 50. Porque sempre vai ser dela. Então isso também você sabe. Até o dinheiro esconde, com esse marido que esconde dinheiro de mulher, gente. A mulher não sabe nem quanto o cara ganha. O cara, quando come as coisas para casa, tudo pior. Exige que a mulher coloque. Ele esconde até o dinheiro para não botar. Ele deixa a mulher, coitadinha, botar tudo dentro de casa, o carro, em bolsa. Ele vai gastar em coisa supérflua, nem para dentro de casa. Então, quando você age dessa forma, você tem a restauração do teu casamento. E para os paralíticos financeiros, ele traz suprimento para toda a necessidade. Filipenses capítulo 4, verso 19. Está vendo que culto bom? Acho que só falta, né? Aí Deus está falando tanta coisa boa. Já escutei um grito da escoquinha do Flamengo fez o gol. Eu falei: Jesus está no meu ouvido, que eu não quero saber de falar uma coisa agora não. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Para os paralíticos financeiros, ele traz suprimentos para todas as necessidades. Vamos lá. Filipenses 4, 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, o que? Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É um Deus que supre as minhas, é um Deus que supre as tuas necessidades. Nós temos um Deus, eu falei isso até lá de Carlos Fraga, lá da Dura, um Deus que nos abençoa, um Deus que entra com providência, um Deus que supre a minha e a tua necessidade. Nós temos um Deus maravilhoso, e Jesus, ele tem o poder de solucionar toda a paralisia. E o que eu e você temos que fazer? Rejeitar com determinação todos esses sintomas. E não vem um sintoma, por exemplo, nós estamos gripados. Ontem estava na casa da dor, estava atacado da alergia. Então, antes da alergia vem um sintoma, né? Você começa a espirrar, né? O nariz começa a coçar, o teu vísceras vai lacrimejar. Então você sabe que isso é um sintoma de uma alergia. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que rejeitar, eu vou ter que me medicar. E esse sintoma que vem na vida da pessoa como paralisia, a pessoa tem que confessar e ela tem que crer que o Senhor Jesus pode trazer a cura, a libertação
a salvação para esse problema. Ou seja, ela tem que romper todas as barreiras na sua frente. A pessoa tem que tomar uma atitude. Por exemplo, por que tem briga? Por que não pede perdão? Aí fica os dois bicudos. Um ou outro tem que pedir perdão. Um ou outro tem que vir para a igreja. Um ou outro tem que ter uma iniciativa. A pessoa tem que ter uma atitude. Ela tem que declarar. A pessoa tem que agir. Se você tem que tomar uma iniciativa, você faz. Mas tem pessoa que... Isso aqui está me dando susto também. Tem pessoa que é uma pasmaceira, é mole, molenga, não toma uma iniciativa e não se desperta. Aí tem pessoas que ficam empurrando com a barriga. Não, irmão. Você tem que tomar iniciativa, você tem que fazer alguma coisa para a situação da tua casa mudar. Exercer a nossa fé em Jesus e a sua palavra. Você tem que exercitar a tua fé. Você não pode ficar olhando para a circunstância, mas você tem que sim olhar para a conquista que Jesus vai te dar. Você tem que olhar e acreditar que Jesus vai agir. Vai vir milagre, vai vir cura, vai vir a saúde perfeita. Você tem que exercitar a tua fé. Quando você começa a exercitar, você fica mais forte. Você começa a ver o sobrenatural de Deus. Conclusão. 7h37. Não devemos deixar que nenhuma paralisia ela venha dominar a nossa vida. Você está vendo que alguma área da tua vida está ficando paralisando? Você não pode deixar disso de domínio, mas você tem que rompê-las com o poder da tua fé, com o poder do nome do Senhor Jesus. Você tem que trazer os teus problemas para que Deus venha te ajudar. Aí, por exemplo, tem igreja aqui, mas as pessoas não trazem os problemas delas. Tem um problema em casa, você não vai resolver. Você já tentou, não conseguiu. E quando você está doente, o que você faz? Tu vai no posto. Está doente? Tu toma o remédio. Está com problema? Traz para Jesus. Vem para Jesus. Você não pode ficar postergando, você não pode ficar empurrando. Ah, hoje é dia 11. Irmãos, daqui a pouco o mês está acabando. Aí a doença fica, o problema fica, e a coisa não resolve. E o sintoma de uma pessoa doente vai o quê? Vai aumentando. Então você tem que tomar iniciativa. Você já tentou alguma área da sua vida com problema de paralisia? Você tem que detectar sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida sentimental, sua saúde, teus filhos, teu marido. Tem alguma coisa lá que está parado, travado, que não está andando, que não está fluindo. Água parada vira lodo. Aí a pessoa está vendo o cara todo dia, está vendo o filho cada dia perdido, as filhas cada dia perdidas, está vendo? Aí o filho não respeita mais a mãe, não respeita mais o pai, não respeita ninguém, está vendo? Mas só que ela vê e não toma uma atitude. Primeiro você tem que detectar o que está me travando, o que está me parando, o que não está fluindo, o que não está evoluindo, o que não está florescendo. Detectou? Pois bem, qual a segunda coisa que você tem que fazer agora? Você tem que orar. A pessoa tem que orar. A pessoa tem que buscar. A Bíblia fala, Mateus 7,7, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Aí tem problema, ela quer ficar em casa. Ou então, está vendo o jogo do Flamengo, e cheio de problema. Sabe quanto ganha o Gabigol, gente? Eu sou flamenguista. 1.600.000 por mês, só o salário dele. Fora a imagem, fora a luva. O salário dele total
dá quase 2,5 milhões. E às vezes a pessoa deixa de vir para o culto para ficar vendo o Gabigol correndo atrás de uma bola. Eles, perdendo ou ganhando, eles têm o dinheirinho deles. Só que a pessoa, ao invés de vir para o culto, eles ficam em casa vendo Vasco, cuidado do Vasco, gente, misericórdia. Fica vendo Vasco. Aí, mesmo os caras perdendo, eles têm o salário deles. E a gente, em vez de vir buscar, trazer para o Senhor, orar o Senhor, não ora. Agora, qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade? Pô, pastor, eu tenho dificuldade no casamento, isso. Você tem que ver o que é mais difícil. Por que eu estou fazendo o meu neto Nicolas? Porque agora, a minha maior luta agora é pela vida do meu neto. Eu quero ele curado, eu vou ver ele curado. Eu quero ver o milagre de Deus na vida do meu neto. Então você tem que ver qual aquilo que está mais, um grau mais elevado, ou está te abatendo mais. Você tem que lutar por esta causa. Você tem que ter um foco. É a saúde do meu neto. Eu vou ver a cura do meu neto. Se eu ver o meu neto fica desse jeito, vai ficar paralisado. Não pode falar, pode crescer um rapaz parado. Não. Então, antes que ele cresça, antes que essa doença aumente, eu tenho que partir para dentro. Claro, está levando a terapia, está levando remédio, está fazendo isso. Mas só que eu tenho que lutar na minha fé para Deus agir. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que orar e você tem que rejeitar essas paralisias. Não, pastor, eu sou crente Gabriela. Como que é crente Gabriela? Gabriela, aquela novela antiga, né, da Sônia Braga. Ela fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, minha mãe morreu aqui no morro. Minha mãe tinha essa doença, meu pai morreu com essa doença. Irmão, quero saber da minha mãe e do meu pai não. Eles têm o problema dele, eu tenho o meu. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar a enfermidade me vencendo, meu casamento sendo destruído, a minha vida financeira não andando. Eu tenho que comer bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem. Eu tenho que rejeitar tudo aquilo que me paralisa. Eu não posso ser a pessoa acomodada. Tem pessoa que é acomodada. Ela aceita com migalhas. Ela fica com aquilo ali, ela aceita. Você tem que rejeitar. Você não pode aceitar nada, nenhuma área da tua vida, paralisado. Você tem Jesus. E nós vimos que ele andava na cidade. Mateus 4, quando você lá de novo, Mateus 8, ele curava todas as enfermidades. Ele curava todo lunático, maluco, endemoniado, cego, surdo, louco. Ele curava todo mundo. Jesus, o tempo dos milagres, o tempo da cura, não acabou. Você pode receber a tua cura. Você pode levar a tua cura para a tua casa hoje, amém? Vamos ficar de pé. O culto está terminando. A gente começa o culto 6 horas. E já são 7h44. E hoje está frio. Está frio? É o ar-condicionado. Não, em casa. É frio? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O nome da senhora que chegou agora é? Teu nome? Ana. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer. A tua filha Ana chegou no final. Mas no final, Pai, ela recebeu. Ainda que ela chegasse aqui no amém, só o motivo de ela vir e entrar, Pai, ela venceu a paralisia. Porque nós estamos falando de paralisia. E às vezes as pessoas, Pai, ficam paralíticas de vir à tua casa, de entrar até as portas da igreja. O diabo, as circunstâncias, os problemas da vida, impedem que ela vir e te adorasse. E a tua filha veio, entrou, ouviu a ministração sobre paralisia. E nós ouvimos nesta noite que tem
Tem coisa que paralisam as pessoas. Tem coisa que impede as pessoas. Mas também vimos que o Senhor cura todas as enfermidades, todos os tipos de paralisia, o Senhor cura. Pai, saímos dessa noite da tua casa, mas não saímos da tua presença. Temos a certeza que as coisas vão andar. Não tem paralisia, não tem enfermidade, não tem doença que possa parar o poder do Senhor em nossas vidas. Pai, continua conosco nessa semana. Continua com a nossa família. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos. Estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do seu Espírito Santo esteja com todo aquele que espera e aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele diga amém. Está terminado. O nosso próximo culto é terça-feira. A oração que ele saiu. Bora. Está melhorando. A nosso próximo culto aqui é terça-feira, 7h30 da noite. Deus te abençoe.